O candidato derrotado do PT à presidência em 2018, Fernando Haddad, defendeu que o ex-presidiário Lula concorra ao cargo em 2022. Em um tweet, Haddad afirmou que os caminhos para o Brasil podem se reabrir, uma referência ao acesso de Lula às mensagens roubadas pelos hackers de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, garantido por Ricardo Lewandowski. O ex-presidiário se encontra atualmente em Cuba, gravando um documentário e não reagiu à publicação de Haddad até o momento. Pelas condenações em segundo grau no âmbito da Lava Jato, Lula não pode se candidatar a nenhum cargo político, de acordo com a lei da ficha limpa. E aí, Augusto? Que o Lula, ele conheceu a namorada, até escrevi sobre isso, ele conheceu a namorada na cadeia. Depois o casal ficou confinado no apartamento em São Bernardo. E lá continua confinado, com ou sem quarentena, porque não pode sair à rua. Se sair de mãos dadas na rua, ele pode mostrar para a namorada, ela pode acabar descobrindo que ele é bastante impopular hoje. Eles só saem para visitar os amigos ou para que ele discurse diante de plateias amestradas. É uma vida meio complicada. Ele está querendo mostrar agora para a namorada como é que foi a vida dele, né, ou parte da boa vida que ele teve indo para Cuba. Então, em Cuba, ele é recebido como um preso político no Brasil, quando só existe preso político em ditaduras. E em Cuba, são vários. E está lá o Lula posando de perseguido. Ele, evidentemente, leva a boa vida que tem em Cuba quem está do lado do carcereiro. A ilha presídio, ele está do lado do carcereiro. Não vai correr o risco de ser vaiado, porque lá ali em Cuba, se você vaiar o amigo do patrão, isso aí dá cadeia. Então o único perigo que o Lula corre é o seguinte, a Janja, a namorada, ela pode ficar tão impressionada com a vida lá, que pode resolver ficar por lá para sempre e segurar o Lula. Não seria um mau negócio para o Brasil. Agora, o Lula ia descobrir que como a ditadura é chata. E como é duro você viver sem liberdade, né? E para ele não, ele teria. O brasileiro, ele fica sonhando com Cuba até conhecer. Bastou uma semana em Cuba para me convencer de que não existe valor maior que a liberdade. Não se paga preço nenhum para vender a liberdade. Não se pode vender a liberdade porque você muda completamente a sua vida e aí você vai descobrir o que é viver num regime opressivo. Como é que ele está lá se divertindo, né? A namorada vai querer ficar, porque a vida aqui deve estar chata para burro. Agora, ele está com 75 anos. Ele não quer ser presidente, não pode ser presidente e não será presidente. Isso aí é só uma demonstração de vassalagem do Haddad e mais uma prova de que o PT não tem quem lançar. Não tem. E aí, Zé, essa possibilidade de candidatura, eu lembro que em 2018 você foi um dos primeiros a falar desde muito cedo que Lula não seria candidato. Você cantou a bola desde o comecinho, Zé. E agora, para 2022? Não tem a menor chance. Olha, Vitor, eu já falei aqui sobre a história aí da Lava Jato, né? Muita gente bate na mesa e diz que não houve irregularidades, que não houve roubo, e defende Lula, defende não sei quem, defende Zé Dirceu, né? Mas houve devolução do dinheiro, não se devolve algo que não foi retirado. Aí seria aquela brincadeira de dizer que o nome do filme seria A Volta dos que Não Foram. Quer dizer, a devolução do dinheiro roubado que não foi roubado, né? É um absurdo. E agora, um absurdo maior ainda, é um preso político solto, um preso político viajando para o exterior, um preso político fazendo política, um preso político tentando ser candidato. Isso aí, se não for piada, eu não sei o que é. Preso é preso, preso político, preso condenado é preso. Lula está solto pela política e condenado pela justiça. Nada de política, foi uma condenação na justiça. Lula aceitou, inclusive, o julgamento ao apresentar advogados. Porque rico tem advogados. Pobre, quando consegue, é um defensor público e um advogado. Ricos têm advogados.
Lula tinha advogados, entre eles ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda pertence, foi advogado de Lula, né? Então ele é um preso político, se considera assim, e está solto e fazendo campanha política. Isso aí é a tentativa de repetir aquela estratégia das eleições passadas, de colocar Lula é candidato e tal, e o Fernando Haddad entra nesta onda do Lula. Acho que já passou dessa história. Tem que o PT lançar o seu candidato, se acomodar e as esquerdas se unirem para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, que seguramente estará no segundo turno. Todas as pesquisas dizem isso, exatamente isso. Então, Vitor, não se pode engolir essa história de preso político solto e no exterior. Isso é ridículo falar numa situação. Eu fico até envergonhado de ter que comentar uma situação dessa, mas é a realidade do Brasil. E reafirmo aqui, ele não será candidato. Lula não pode, ele é ficha suja. Além do que, ele com quase 80 anos, como disse aí o Augusto, enfrentar uma eleição presidencial, meu amigo, haja saúde. Então, acho que continuo dizendo que o Lula não é candidato e todo mundo sabe disso e fica usando essa estratégia para enganar de novo o povo brasileiro. Algo mais, Augusto? Coisa, eu queria só acrescentar o que disse José sobre a devolução do dinheiro como prova, o caso do Silvinho Land Rover, lembra? O Silvio Land Rover, ele é secretário do PT, ele fez um acordo com a Justiça, cumpriu uma pena de serviços voluntários, até aí eu escrevi um negócio dizendo o seguinte, era o primeiro caso da história de erro judicial cometido pela vítima. Porque ele fez um acordo para cumprir pena e os caras falam, mas você não fez nada, o PT não houve o mensalão. Então, por que ele prestou serviço voluntário? Ele fez um acordo por um crime que, segundo os seus companheiros, ele não cometeu. É isso. Isso é o PT. Diga, Fiuza. Não, eles foram e continuam sendo uma quadrilha, né? Porque a gente não acha que essa dinheirama, que inclusive, né, como citado aí pelo Zé, uma devolução de quase 5 bilhões de reais, mas o estimado para se devolver passa de 20 bilhões, e a gente sabe que o roubo é muito maior do que isso. E a quantidade de advogados, como citado também pelo Zé, usados pelo Lula, pelo Dirceu, pelo Delúbio, pelo Vacari, pelo Bunlai, pelos laranjas todos dele, uma coisa de louco, né? Isso aí, só você somando os honorários, você vê quanto dinheiro essa quadrilha tem em caixa. Então, é claro, correm vários inquéritos e processos contra essa gangue. O Lula é réu em meia dúzia de outros processos, fora os que ele está condenado. E, evidentemente, que se a força-tarefa tiver êxito, conseguir trabalhar bem, vai aparecer uma prisão preventiva para o Lula. Porque ele continua sendo um agente de tráfico de influência, né? Essa hipótese está colocada de forma evidente. É claro que quem tem que dizer isso são os investigadores, né? É o Ministério Público, é a Polícia Federal, mas todos os indícios de coação de agentes de Estado, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas todos podem imaginar quais são, né? Possibilidade, portanto, de interferência no funcionamento, né, de instituições de Estado, né? Esse poder de fogo, fora o financeiro, ele está mantido por essa quadrilha. Então, isso não é uma piadinha do Fernando Haddad, que é um ex-suplente de presidiário, né? Ele deveria se envergonhar disso, e fica ali de tiradas no Twitter. Eles querem viver disso. Eles são, de fato, figuras ociosas, né, em termos do que podem gerar para a sociedade. Eles querem viver de tiradas, eles querem viver de arregimentar inocentes úteis, né, e outros parasitas muito úteis para o crime que eles cometeram e desejam continuar cometendo, certamente, porque é a vocação, né, não tem outro caminho para seguir. Então, é claro que isso constitui uma ação de delinquência. Agora, o que eu queria notar é o seguinte, a força que protege
esses criminosos condenados, né, quer dizer, o Lula é condenado, vários outros que eu citei foram condenados também, outros estão sob investigação, não é brincadeira de que se tratou de um assalto proverbial, é fato demonstrado e sentenciado. Agora, isso ficaria mais difícil para eles, para esses delinquentes, se não tivessem o apoio de uma burguesia intelectual, de uma burguesia supostamente esclarecida, que levou, inclusive, até o Lula como herói a concorrer ao Oscar, né? Primeira vez que o Brasil esteve no Oscar como melhor documentário. Então, evidentemente que existe esse problema cultural, né? Existe uma burguesia muito rica, interessada nesse verniz revolucionário, que banca isso que o Zé comentou, né? O cara diz, não, mas não tem prova, etc. Tem gente até hoje, como se diz, né, de uma maneira, evidentemente que não se pode concordar, mas está no popular, os bem-nascidos, né? Os bem-nascidos, cheirosos, educados, né? Com muito dinheiro, dizendo isso por aí. E se sentindo e ainda conseguindo uma certa reputação de grandeza por defender o Lula, que é um meliante, né? Então, aí está, eu acho, um grande problema. E a gente viu, né, o Boulos ali, PSOL, que é a regeneração, a tentativa de regeneração do truque petista, né? Eles também recebendo dinheiro de campanha. Eu não estou dizendo que foi ilegal, mas o apoio, né? O apoio ali também, de construtora ligada à Operação Lava Jato. Então, essa burguesia que já se enrolou nos crimes demonstrados pela Lava Jato do petismo, ela continua aí meio numa espécie de lavagem de reputação do Lula e do seu bando, né? Isso tem que terminar para que a justiça possa ser feita no Brasil.